Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar o nosso trabalho, né? Lendo uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Há dias difíceis. Aparecem as complicações, os desentendimentos, o desespero. Para pintar esse dia, um quadro, você usaria cores cinzentas ou negras? Se você estiver passando por um desses dias, detenha-se por uns momentos e procure ver a natureza ao seu redor. Você notará que, apesar do negrume do seu pensamento, ela permanece inalterável e bela. Procure escutar o seu cântico. Acalme-se, alegre-se. Graças à natureza, você descobrirá que a cor mais apropriada para pintar o seu dia é a que lhe dá mais alegria. Olha que lindo isso, gente. Né? Que a gente possa, nesses dias tão difíceis que a gente passa, né? Quem aqui nunca? Que a gente possa lembrar dessa mensagem, né? Porque depende da gente colorir esse dia, né? É difícil, dá trabalho, né? Mas a gente tem que começar de alguma forma. Então, que nesses dias difíceis, a gente possa passar, nem que seja uma cor só, né? Já está bom, né? Que seja uma cor linda, vibrante. Eu adoro rosa, né? Então, assim, vamos botar rosa e a cor que a gente quiser, né? Isso aí, a cor que a gente quiser. A gente só não pode se entregar, né? Dia cinzento a gente não quer, não. Então vamos orar, né? Vamos agradecer. Primeiro fechar os nossos olhos e mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus, que está aqui, ao nosso lado, colorindo a nossa vida, dando força e esperança, para que a gente possa continuar felizes e alegres, né? Lembrando dele, passando lá para aquele lago do Genezaré, tão feliz, tão sorridente, que a gente possa interiorizar essa imagem e todas as vezes que a gente se sentir triste e em momentos não muito felizes, que a gente possa sempre lembrar dele, que ele com certeza está aqui e sempre estará conosco, né? Segurando a gente no colo. Então, vamos pedir aos nossos mentores que tenhamos uma noite proveitosa, que o nosso querido Acácio possa ser envolvido por essa psicosfera tão salutar e que ele possa trazer muitas trocas aqui para a gente, né? Então, assim, damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Todos bem? Tranquilo? Bom, hoje a gente tem o tema sobre os fluidos. Muita gente tem dúvidas, né? Mas fluido cósmico universal, o que é isso? Tudo mais. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria recordar para mim e para vocês também que nós estamos numa época que é necessário. Jesus já falou nisso, no chamado Antigo Testamento, ou Bíblia Hebraica, se fala disso. Deus está dizendo, se praticar os meus mandamentos, estarei contigo, né? Algo assim, semelhante. Mas querendo dizer que nós precisamos trazer para as nossas vidas o que a gente já sabe. Isso é essencial e a gente precisa. Por exemplo, aqui dentro da doutrina espírita, do espiritismo, a gente escuta quase toda hora que o acaso não existe, não é verdade? O acaso não existe. Vocês trazem isso para a vida de vocês? Por exemplo, a gente está numa época que tem muitas pessoas nas ruas, pedintes e coisa e tal. Quando vocês passam pelos pedintes e eles pedem para vocês, vocês lembram disso? Que não é o acaso? Ou vocês pensam assim? Eu penso, tá, gente? Estou dizendo porque eu penso, né?
Então eu penso assim, mais um, caramba, tem tanto pedinte, não pode pedir a outro. Às vezes eu vejo um lá na frente, mudo de calçada. Mas é porque a gente não vive, né, essa questão de que o acaso não existe. Pode ter muitos pedintes, mas só vai se dirigir a nós aquele que precisar e que tiver na nossa programação poder ajudar. Porque muitas vezes eu passo por outros pedintes, eles estão pedindo as pessoas na rua, e eu passo por eles, nem olham na minha cara. Mas hoje, e muitas outras vezes já aconteceu, hoje de manhã, por exemplo, eu fui à feira, estava voltando, passei por um, ele estava vendo ali a lata de lixo, removendo ali aquela lixeira de rua que tem. Aí eu passei, ele estava ali com o cachorro dele, passei do lado dele, contei. Daqui a pouco ele, ei, você pode me dar uma banana, uma laranja? Aí eu, claro, né, abri o saco, pega aí, quanto você quiser. Aí pegou 2 bananas, 2 laranjas e foi. Não pediu dinheiro, não pediu, mas quando... É isso que a gente tem que lembrar. Quando alguém se dirige a nós, quando a gente cruza com uma outra pessoa, não é o acaso. A gente tem que repetir isso para nós todo dia. O acaso não existe. Então a gente não cruza. Uma pessoa não se dirige a nós sem uma razão. Tá? Outra coisa que a gente muitas vezes esquece de trazer para a nossa vida, a reencarnação. O que a gente sabe sobre a reencarnação? Que nós somos espíritos em evolução, espíritos ainda numa escala bem inferior, e que nós trazemos conosco certas tendências e também determinadas programações que são para a gente ou reparar coisas erradas que a gente praticou no passado, ou nos aprimorar, como as provas, para que a gente se torne pessoas cada vez melhores, ou outras, né, aí são outros espíritos mais elevados, como missão para dar exemplo para nós, de como tem que se portar ante as provas. Mas a gente esquece disso, e aí a gente esquece que nós estamos numa família, por exemplo, com as pessoas que a gente precisa. A gente nasceu com os pais que a gente precisa, necessários para a nossa evolução, os irmãos, os filhos e assim por diante. Se a gente não começar a trazer para a nossa prática diária, para a nossa vivência, essas noções básicas, a gente vai ficar vindo a casa, escutando as outras pessoas falarem e marcando passo. Como se fosse o soldado ali naquele movimento de marcar passo, mas não sai, não inicia a marcha. Então, as coisas que a gente vai ver aqui, não vai dar para a gente entrar em muitos detalhes, mas as coisas que a gente vai ver, vocês têm que tentar associar assim, como eu trago isso para a minha vida? Tá? Para que a gente possa cada vez mais nos autodoutrinarmos para que a gente viva melhor. O Espiritismo, todas as explicações que os Espíritos superiores nos dão, de esclarecimento sobre o que Jesus falava e de como funcionam as leis de Deus, as leis naturais, é para que a gente viva melhor, mas a gente só vai viver melhor se a gente trouxer para a nossa vida. Não existe o acaso. Então, e não existe algo sem uma causa. Então, a gente não passa por nada sem ter uma causa lá atrás. Ou o que a gente provocou. Eu estou com a dor na coluna. Você tem que ver assim, como é que é a tua postura nessa encarnação? Você senta direito? Você tem a postura boa? Você está acima do peso? Eliminou tudo isso? Não, está tudo certinho. Não tem nada que eu esteja provocando aqui? Então, de repente... é algo, né, que eu trago. Ou, de repente, é algo na questão psíquica, sentimental. Eu quero carregar os problemas de todas as pessoas da minha família nas costas, por exemplo. Isso me sobrecarrega.
e eu tenho peso. Então, os conteúdos são para que a gente reflexione sobre eles e reflita sobre eles e traga para a nossa vida. Os livros que a gente vai usar são os livros da codificação, a Gênese, o último da codificação, o livro dos Espíritos, né? E um trechinho bem curtinho do primeiro capítulo, segundo capítulo desse livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, dessa série, né, que ela faz como quase um desdobramento daquele livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Aqui ela faz uma série muito boa. Quem puder, conheça, né? Esse é o primeiro aí. Bom, o que são os fluidos? Já vou adiantando. Os fluidos, em síntese, é tudo que é material, mas aí na escala até espíritos celestes. Por quê? Na pergunta 27 aqui do Livro dos Espíritos, diz para a gente, Kardec pergunta assim: então 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Aí os espíritos superiores respondem: sim, e acima de tudo, Deus. Aí continua: Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Deus, espírito e matéria. Nós somos espíritos, né? Deus está além de tudo, concordam? Todo o resto é, então, matéria. Aí eles continuam aqui. O fluido universal, que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, aí você para com então tem outra coisa, né? Matéria, fluido universal e espírito, além de Deus. Mas olha só o que ele vai explicar, o que eles vão explicar. Que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora de certo ponto seja lícito classificá-lo, o fluido universal, o fluido cósmico universal, como matéria, propriamente dito, lícito classificado como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. E aí vai. Eles vão explicar, dizer para a gente que o fluido cósmico universal é tudo que é matéria. Só que existe a matéria muito grosseira, como essa aqui, do nosso estágio evolutivo, e existe a matéria dos mundos celestes. Mundos celestes, não sei se vocês sabem, são aqueles mundos que nós estaremos quando estivermos a poucos passos de nos tornarmos espíritos puros, crísticos, Jesus da vida, né? Então nós estaremos encarnando ou reencarnando em mundos celestes. Agora, a matéria desse mundo celeste, né? Se para nós a matéria aqui dos espíritos que estão aqui junto conosco, no plano espiritual aqui, é uma matéria invisível para esses olhos, mas em relação a mundos superiores, é uma matéria ainda muito grosseira. Mas em síntese, é isso. Deus, nós e a matéria somos os elementos do universo. E a gente está aqui para, como eles dizem, intelectualizar a matéria. Já ouviram essa afirmação? Está aqui também no Livro dos Espíritos. Deixa eu achar aqui a pergunta, para que vocês possam ter essa noção. Então, essa matéria, na pergunta número 30, os Espíritos dizem que é composta de um elemento só, primitivo, bem rarefeito, simples. Caiu aí meu lápis.
é um toquinho, eu vou usando até quase acabar. Mas ela tem essas transformações que chegam até os estágios mais grosseiros como o nosso, tá? Mas é um elemento só, vem de um elemento originário. Então, nós estamos junto com a matéria, para que a gente possa, através da matéria, a gente possa ir evoluindo. E, ao mesmo tempo, aprimorando essa matéria, tá? Então, está aqui nessas perguntas iniciais, como, deixa eu ver aqui, é que eu tinha preparado, ia preparar uma apresentação, aí estava preparando, mas aí houve uns problemas, eu não consegui fazer a apresentação, e aí eu tive que, a gente está aqui, eu tive que improvisar. Não, mas é só porque lá eu tinha já separado as perguntas e tudo mais, que a gente ia para justamente ganhar tempo com essa e não ficar aqui procurando. Mas o que eu queria é assim, na pergunta 22A, ele pergunta assim, que definição podeis dar da matéria? Aí ele diz, os Espíritos dizem, a matéria é o laço que prende o Espírito, é um instrumento de que este serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Matéria é o laço que nos prende, Então, a gente vai ter esse laço até nos transformarmos em espíritos puros. Depois, não. Tá? A gente vai estar preso a esse laço. Só que a matéria dos mundos celestes, como eu já falei, ela é muito, a gente nem consegue imaginar. A pergunta 25 é que ele diz assim, ó, como Kardec pergunta, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? É como a gente fala, muita gente ainda fala aqui, assim, né? Ah, porque meu espírito, vocês já ouviram falar? Já ouviram alguém falar assim? É porque está nos livros, tá? Porque Kardec, pedagogicamente, tinha que fazer, naquela época, essa noção de que nós somos espíritos imortais. Mas, naquela fase, ele precisava dizer, né? E para dizer assim, porque o seu espírito... Aí as pessoas começaram, até eu tenho várias mensagens que falam assim, que o seu espírito, mas no sentido de que não é que a gente tenha um espírito, nós somos espírito. Mas quando a gente fala assim, porque meu espírito, se você fala porque meu espírito, você está falando de que ponto? Né? Parece que você está falando do corpo, né? Você é um corpo e tem um espírito. É o contrário. Nós somos espíritos e usamos um corpo. Vários, muitos, milhares. Então, nós temos que mudar, porque parece pouca coisa, mas não. Quando a gente começa a falar de um jeito, porque meu corpo, porque este corpo que eu estou usando, a gente começa a internalizar que nós somos espíritos imortais. E que nós usamos os corpos, os fluidos, para agir. Tá? Então, vamos lá. Entendido isso, a gente vai para o desenvolvimento que o livro Gênesis faz desse e de outros pontos que o livro dos Espíritos abarca. Então, no capítulo 14 do livro Gênesis, ele entra nessa questão dos fluidos. O que são os fluidos? Não é a noção que nós temos hoje de fluidos. Kardec, já no item 2, já coloca assim, o fluido cósmico universal, ou seja, toda a matéria que existe, como já demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Se a gente tem essa noção, ele está dizendo aqui que o fluido cósmico universal é tudo que a gente pode imaginar, saber, conhecer, vir a conhecer, do que seja matéria. Tá? Então, ele continua dizendo, é o princípio elementar do universo. Assume dois estados, o de eterização e o de materialização.
Aí continua, o estado de eterização do fluido cósmico não é uniforme, ou seja, você tem níveis de matéria conforme a elevação dos mundos, a elevação de cada um de nós. Nós, por exemplo, formamos o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, que é um corpo que tem moléculas, que tem órgãos. Esse corpo é a imagem do nosso corpo espiritual. Então, para ter esses órgãos aqui, no corpo perispiritual, no corpo, quando a gente está sem essa aqui, é algo semelhante. Não totalmente igual, mas algo semelhante. Nesse corpo, a gente só enxerga por esses olhos, né? Os globos oculares. A gente só escuta pelos ouvidos. No corpo perispiritual, há essa sensação, essa capacidade, ela aumenta, você enxerga por todos os lados, todos os poros, você escuta por todos os poros. Mas é um corpo. Plano espiritual não é nuvenzinha, não é a gente, é um corpo. Tem lá as casas que existem lá, as construções são, para eles, quando a gente está lá, são como essa parede aqui para a gente. Se eu sou um espírito superior, que eu vibro em outra, eu estou lá no plano espiritual, eu não vejo as paredes dele, eu passo, assim como os que estão aqui também podem passar. Mas tem espíritos que ainda estão tão materializados, que eles só entram se aquela porta estiver aberta, por exemplo. Porque eles não têm essa noção ainda que o corpo deles tem essa capacidade. Então, se a gente não começa a trazer isso para a nossa vida, no plano espiritual, os meus pensamentos, a nossa linguagem original, linguagem de todos nós espíritos imortais, é o pensamento. Tá? Por isso que quando a gente desencarna, a gente não consegue esconder quem nós somos e o que estamos pensando, porque o nosso pensamento se projeta. E aí, qualquer um que esteja no nosso nível ou superior, enxerga o que nós estamos pensando e sentindo. É diferente aqui, né? Aqui nós estamos aqui, entre nós, aí a gente não gosta muito um do outro, mas a gente sorri. Oi, tudo bem? Como é que você está? Que prazer revê-lo. Mas, por dentro, a gente pode estar pensando mil outras coisas. No plano espiritual, a gente não vai poder esconder isso. Se eu estou com raiva, eu mostro. Se eu tenho medo, eu mostro. Então, trazer para as nossas vidas, ter medo é normal. Mas se eu tenho medo, eu posso fazer uma prece, eu posso pedir ajuda. Mas eu faço isso hoje aqui? Eu lembro de fazer? É isso que esse capítulo todo vai trazer para a gente como informação. Essa matéria, esses fluidos, esses elementos que compõem o universo, eles são maleáveis. Aqui, nesse plano, muito pesado ainda, muito denso, a gente não consegue muito visualizar. A gente tem que fazer aquele exercício que vários palestrantes, vocês já devem ter ouvido, já falam. Eu imagino, eu estou aqui na casa. Estamos no mês de aniversário da casa. Meu mês de aniversário também, tá? Segunda-feira que vem eu faço, tá? Completo 60 anos, façam prece por mim, tá? Desejem. Aí, sou coladinho com o doutor Bezerra ali. Mas a gente lembra de fazer prece, porque se a gente não lembra de fazer prece quando está numa situação ruim, quando se percebe com uma angústia, com uma preocupação, como é que a gente vai fazer isso quando desencarnar? Não é nosso hábito. Quem frequenta a reunião mediúnica percebe isso. Muitos são trazidos para o atendimento para mostrar isso para a gente. Se você não começar a viver como espírito imortal,
sabendo que, tendo certeza absoluta que a vida continua, e essa vida que continua não é muito diferente dessa aqui, se você não levar os hábitos, não criar ou não reforçar os hábitos, para que quando você chegue numa condição de mais eterização, de mais maleabilidade, de mais construção mental, você não vai conseguir. Uma das maiores dificuldades, teve um tempo que eu dei uma disciplina que chama História da Arte. Aí tinha que mostrar os quadros, mostrar esculturas, etc. Aí a coisa mais difícil para os alunos entenderem é que eu mostrava uma pintura e dizia, aqui tem uma linguagem, mesmo que a pintura fosse abstrata, né? Tem uma linguagem, a gente tem que tentar decifrar qual é o discurso que está ali, qual é o texto. Tem um texto. Numa que é figurativa, que você vê, né, um homem caminhando com um cachorro, a paisagem, fica mais fácil, né? Mesmo assim, você tem um discurso que as cores, os elementos que compõem aquela pintura, ela te passa também, não só a figura, etc. Por exemplo, as chamadas naturezas mortas começaram a ser pintadas para lembrar da gente da transição da vida. Vocês sabem, natureza morta? Aqueles quadros que aparecem pintados às vezes frutas, às vezes flores, e neles aparece assim todas as fases. Se for flores, por exemplo, uma flor em botão, belíssima, outra para nascer, outra já morta, outra já podre em cima da mesa. Lembrando que a nossa passagem por cada reencarnação é assim. A gente é semente, a gente brota, a gente floresce e a gente vai murchando até morrer. Se são frutas, a mesma coisa. Tem frutas maduras, tem frutas ainda verdes, tem frutas podres, tem frutas... Para lembrar para a gente essa passagem do tempo, e é um discurso. Mas a gente precisa começar a exercitar isso. Nós falamos com a mente. Estamos fazendo isso o tempo inteiro. Só que a gente acha que não tem gente escutando. Ora, mas eu acredito que todos vocês já escutaram que tem um montão de espíritos desencarnados em torno da gente, não tem? Uma multidão. Vocês acham que eles não estão escutando? Vocês acham que eles não estão vendo o que a gente está pensando? Mas a gente ainda não se preocupa com a qualidade dos nossos pensamentos. Isso é matéria. Se a gente sabe disso, eu chego no plano espiritual, naturalmente eu me percebo, e deixei meu corpo, vulgarmente falando, morri. Legal, né? Estou livre, né? Aí olho para mim, de repente eu me vejo, se eu passei um tempo no hospital, né? Desencarnei ele no hospital, eu vejo ainda, me vejo com a camisola do hospital, sei lá. Aí, se eu sei disso, se eu pratico isso, eu penso assim, qual é a roupa que eu mais gosto? Aí eu, pensei, estou com ela. Mas se eu não sei disso, se eu não fiz esse exercício, eu vou ficar com a camisola do hospital e vou sair andando, né? E vou tocar, e vou voltar para casa, vou tentar falar com as pessoas. Tudo isso é manipulado por nós, tudo isso é fluido. Aí diz aqui nesse capítulo, Kardec, no item 5 dos fluidos, diz assim, os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Nós estamos no meio de fluidos impuros. Chocante isso, né? Mas é verdade.
Por isso que a gente tem pensamentos que nós estamos no meio de... Vocês já viram aquele filme Lucy? Tem uma hora no filme que ela que simboliza ali, quando ela consegue distinguir todas as vozes, são fios, né? São fios como se fossem coisas que ela vai distinguindo o que ela quer escutar, o que ela não quer escutar. Nossos pensamentos são isso. Estão todos aqui. Eu só vou me ligar àqueles que eu quero. E assim os espíritos só se ligam àqueles pensamentos, ou os afins. Então, se eu sou uma pessoa muito preocupada, muito ansiosa, naturalmente eu atraio para perto de mim os espíritos que estão sem esse corpo de carne, mas que continuam da mesma forma que passaram a última ou várias encarnações, preocupados, ansiosos, eu tenho que fazer, meu Deus, aí só potencializa, né? Nós somos espíritos inferiores. Notícia chata, né? Somos espíritos inferiores da terceira ordem. Eu olho para mim e vejo assim, caramba, você, a Cássia, é muito orgulhoso ainda, muito egoísta, muito prepotente, muito violento, porque eu tenho pensamentos violentos, não parece, né? Mas tenho. Aí eu me vejo assim, por isso que eu estou nesse mundo, nessa cidade violenta, porque eu contribuo com os meus pensamentos. Toda vez que eu penso em responder, eu já me seguro. Mas eu penso. Toda vez que eu penso numa resposta mal criada, toda vez que eu penso assim, fora do eixo, eu estou contribuindo para essa psicosfera que ele fala aqui, dos fluidos mais impuros. Aí eu entendo, por isso que você está aqui, cara, no Rio de Janeiro, essa cidade calmíssima, quase um Éden, né? É fácil entender. Você é um cara violento, né? Tem pensamentos ainda violentos. Quando eu estou no trânsito é que ai meu Deus, não quero nem lembrar. Mas toda a série da Joana de Anjos, chamada série psicológica, fala isso para a gente. Que nós precisamos olhar. É a mesma coisa da pergunta 919 aqui do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz da gente evitar o mal e progredir? Qual é? Vocês sabem. Oração? Quase isso. Conhece-te a ti mesmo. Só vou ler aqui para vocês lembrarem isso, 919, tá? Guardem isso, 919. Qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atuação do mal? O que a gente tem que fazer para a gente melhorar nesta vida e resistir ao mal? Diz ele, já dizia, sabe, conhece-te a ti mesmo. Se a gente olha para a gente, conhece, como eu falei para vocês, que eu olho para mim e vou percebendo essas características, aí eu entendo, porque aí eu não fico criticando os outros. Não falo que fulano é corrupto, que ciclano não, que é isso, que é aquilo. Não, eu vejo assim, eu devo ter feito já coisa bem pior, né? Devo ter botado veneno na colher do meu pai para ele morrer, para eu ficar com o dinheiro dele, da família. A gente é assim, gente. Não ri não, é triste. É triste. Ora por mim, eu tenho que melhorar. Mas se você, toda a série da Joana de Anjos, reforça e diz para a gente como a gente pode fazer esse processo de olhar para nós, perceber essas nossas tendências atuais e perceber que nós somos pessoas ainda que precisamos nos humanizar. Jesus veio aqui para ensinar o caminho para a gente de humanização, de sermos seres humanos, amando-nos. Porque se a gente vê ainda todas as questões que a gente carrega, fica fácil a gente perceber
que o outro carrega as dele. Então, para que eu vou criticar? Para que eu vou julgar? Por que eu não posso perdoar? Por que eu não posso ser doce? Lembram do BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Indulgente vem do italiano indulgente, que é dentro, dulcere, doce, doçura interna. Por que eu não posso ter essa doçura interna de olhar as coisas boas que os outros trazem e só fico olhando o que é de ruim? Porque eu olho para mim, vejo o que é de ruim e consigo identificar facilmente isso no outro. Mas eu esqueço que eu consigo identificar facilmente no outro porque eu trago em mim. Ou seja, a gente tem que parar de falar do outro. Aí diz aqui no item 6, não, ainda no item 6 desse capítulo, diz assim: na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal. Quer dizer, essa mesa, essa solidificação é um estado transitório. Concordo? Porque vai chegar um tempo que isso aqui vai apodrecer, né? Se a gente não fizer a manutenção do prédio, cai, rui, e assim vai. Então é um estado transitório do fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo, quando deixam de existir as condições que trouxeram para isso. O nosso perispírito é um corpo, é uma transformação do fluido cósmico universal. A gente pega, para estar aqui nesse planeta, a gente pega os elementos daqui. Mas se eu sou um espírito mais evoluído, não é o Carlos, mas vamos dizer assim, doutor Bezerra, né? Alguém vai, o perispírito dele é mais sutil do que o meu. Não é que o corpo vai ser diferente, mas o perispírito é mais sutil. Então as relações com o corpo aqui vão ser outras. Agora, a gente pode começar a fazer esse trabalho? Pode, porque esses fluidos, essa matéria, ela é transformada pela nossa ação. Então, se eu penso de uma forma otimista, se eu penso de uma forma bondosa, se eu pratico bem, se eu ajudo as pessoas, se eu me coloco como aquele que está aqui para servir a todos, como Jesus nos orienta, é claro que a relação com esse corpo e os reflexos que eu, pelo meu perispírito, vou trazer para esse corpo, vão ser outras. Ah, Cássio, então quer dizer, se eu agir assim, eu não vou ficar doente? Não é isso. Mas quer dizer que se você ficar doente, se eu ficar doente, eu vou enxergar essa doença, essa enfermidade, como um reflexo meu ou como um reflexo do passado. O Dr. Jorge André dizia que eram os vórtices de forças que a gente traz no perispírito, que em determinados momentos, por conta da nossa história, do nosso planejamento, eclodem e sai uma doença. Mas se eu já penso que essa doença, esse corpo funciona como um filtro, e essa doença está limpando o meu perispírito para que eu, quando retorne, volte em uma condição melhor, ora, eu vou encarar com essa doença como? Obrigado, meu Deus. É outra coisa. Não quer dizer que você não vai deixar de ir ao médico, não vai buscar as soluções, não quer dizer nada disso. A gente vai fazer isso. Mas você não vai nessa angústia, ou não vai nesse sofrimento de que por que essa doença está me pegando. E se a gente olha o mundo e as situações com essa mesma perspectiva, a gente não vai se aborrecer. A sucessão de governos que cada país tem, o nosso tem, etc., o Estado, o município tem, é a sucessão natural que expressa a nossa condição.
Eu posso ter votado num fulano, mas se o outro que ganhou, que eu sou contra, ou que eu acho que vai fazer um governo melhor, a partir do momento que ele foi eleito, o que a gente tem que fazer? Orar para Deus, para que ele faça um excelente governo. É que a gente também não acredita no poder da oração. Já olharam isso em vocês? Às vezes a gente tem um problema no condomínio, né? Estava vindo aqui, onde tinha um colégio grandão, agora é um super condomínio, né? Até estranhei. Falei com a Beth ali. Mas aí você tem um problema no condomínio, com seu vizinho ou com um prédio. Aí você pensa em todas as saídas, vou falar isso, vou processar, vou chamar a polícia. E esquece de fazer a prece para que o vizinho caia em si. A gente ainda não acredita que a prece carrega essas vibrações e as equipes espirituais fazem o serviço. Eles só querem que... É a mesma coisa do pedinte na rua. Se alguém chega para você, está treinando o nosso desprendimento, ao mesmo tempo está treinando a humildade dele, porque para pedir, gente, pensem se vocês precisassem estar pedindo na rua. Então, treina o nosso desprendimento das questões. Cássio, mas e se eu só tiver R$20? Você tem R$20 no seu bolso, mas no banco você tem mais. Ou em casa. Mas como muitos dizem, mas se for usar para as drogas, é um problema dele. Uma vez, anos atrás, uns 10 anos atrás, numa reunião mediúnica, eu estava nessa fase, né? De, não vou dar, porque vai usar para as drogas, já tinha passado umas situações, tinha visto, aí eu atendi na reunião mediúnica um rapaz que era morador de rua e meio que abandonou a vida, porque ele pedia até nos lugares para trabalhar, para ganhar o alimento, né? E não dava. Né? Devia ser a prova dele, não dava. Aí a gente conversou, né? Ele foi atendido também, mas ele se abandonou e ele morreu praticamente porque não tinha mais vontade de viver. Ficou na rua e sem pedir comida, sem pedir nada, foi definhando e morreu de inanição. Aí no final da mensagem final da reunião, veio aquele espírito, não sei se vocês conhecem, José Grosso, já ouviram falar? Aí ele veio dizer para a gente, em síntese: gente, se alguém pedir alguma coisa em vocês na rua e vocês tiverem condição, dá. Se não tiver dinheiro, dá atenção, dá um sorriso, pede desculpa para o irmão que você não puder ajudar material. Mas hoje a gente tem Pix, o pessoal que vende quentinha na rua aceita Pix, e geralmente a gente está com o nosso celular, a gente pode pagar uma quentinha e dá. Mesmo sem dinheiro. Eu não ando quase com dinheiro no bolso, mas já fiz isso. Dá, porque esse espírito amanhã não vai poder dizer que ninguém ajudou. E aquele que pediu e não usou adequadamente aquele dinheiro que conseguiu, usou para fins indevidos, a consciência vai cobrar. Então não cabe a nós. A nós cabe assim: se Deus colocou ele no meu caminho, porque o acaso não existe, o Acácio existe, tá? Mas o acaso não existe. Então, se Deus colocou ele no meu caminho para pedir uma cooperação e eu tenho como ajudá-lo, ajude. Tudo isso são transformações que a gente vai fazendo com o fluido cósmico a partir do momento que a gente muda a nossa condição de como a gente pensa. O perispírito é uma delas. Nós formamos aqui com os elementos, mas, de acordo com a nossa evolução, ele é mais sutil ou mais grosseiro, porque nossa evolução atrai os elementos afins para a gente.
Aí, nesse capítulo, ele vai falando sobre várias questões, sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos. Aí é isso que eu já mencionei. O nosso pensamento diz aqui, ó, como espírito, ele não é coxo. Está falando de um caso. Ninguém é coxo, é maneta, nem zarolho, nem decapitado. Mas como é? Por que é que muitos aparecem dessa forma? Por que muitos, quando um médium vê assim, numa visão espiritual, vê esses espíritos coxos, esfarrapados, coisa e tal? Aí ele diz, né? O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha defeitos, foi coxo, foi cego, foi surdo, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir, logo o mesmo pensamento cessa. Então isso vale para os dois lados. Se uma pessoa me conheceu assim, dessa forma, e eu quero depois de desencarnada aparecer para ela, eu pareço assim. Eu penso no acaso, nessa época, com essa forma, etc. Mas, se não, eu posso ter uma forma que eu posso, como Emmanuel, aparecer como alguém de uma outra época, vestido porque eu gosto, foi o que me marcou, e aí eu passo a aparecer ali no plano, a me apresentar no plano espiritual com essas características. Então, os fluidos são o veículo do pensamento. A matéria, assim como o ar leva o som, a matéria também leva os nossos pensamentos. Nós estamos inseridos no fluido cósmico universal, tá? Tudo aqui, fora a gente, espírito, é fluido cósmico universal, nas suas milhares de transformações. Então, nosso pensamento vai pelo fluido cósmico universal e pega os elementos do fluido cósmico universal para trabalhar. O pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Isso está lá no livro dos médiuns. Kardec aponta, né? Aí tem o caso daquele senhor que tinha uma caixinha de rapé e vai aparecer para as pessoas identificarem. Então, criando imagens fluídicas, diz lá no item 15 desse capítulo, o pensamento se reflete, o pensamento, está aqui, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico. Então, nosso corpo espiritual é uma grande tela, tá? Quando a gente está, e mesmo aqui, os espíritos observam a gente por essa tela, pelo nosso corpo perispiritual. Então não adianta eu me esconder. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que me olhar e ver assim, cara, você ainda pensa muito nisso, né? Aí começar a fazer um trabalho comigo mesmo que me faça entender por que eu penso tanto, por que me dá tanta raiva determinadas situações. Aí eu tenho que pensar nisso, olhar para mim, perceber por que eu sinto essa raiva. Por exemplo, o Livro dos Espíritos traz para a gente uma informação crucial. Quem gosta de animal aqui? Muita gente gosta de animal, não gosta? Aí tem um animalzinho que você criou lá há vários anos, aí fica doente. Pega um câncer. Ai, tadinho. Mas está lá no Livro dos Espíritos que os animais não sofrem por expiação. Não. O sofrimento deles tem a ver muito, né, com o processo evolutivo, eles estão evolutivo, mas também tem muito a ver com a ambiência. Aí você pode perceber muitas vezes que talvez, né, para pensar assim, talvez
a doença de um animal que está próximo da gente reflita um pouco a nossa psicosfera. Ou sirva para a gente entender, lidar com ela, porque às vezes a pessoa fica muito mobilizada com aquela doença do animal. E esquece de olhar para ela e ver assim, por que o sofrimento desse animal, desse ente querido, me mobiliza tanto? São essas perguntas que a gente precisa fazer mais frequentemente aí para a gente ir conhecendo. Mas tudo é pensamento. Toda a criação são os nossos pensamentos. Acabei de dizer, vou ler outro trechinho aqui, do item 15. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro. Quando ele está falando aqui, quando alguém está pensando num crime, por exemplo. Aí premedita, né? Pensa como vai fazer, o que vai fazer. Então, toda essa cena é pintada. Mesmo que a pessoa não faça, não cometa, aquilo fica marcado e pode influenciar de alguma forma outras pessoas. Aí diz assim, os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Então, se eu sinto raiva de uma pessoa de uma tal forma que eu pense em matá-la, esse sentimento reflete no meu corpo fluídico, que vai, por conseguinte, causar um sintoma no meu corpo físico. Aí eu pergunto para vocês, vocês se preocupam muito com tudo que acontece na vida de vocês? Se a gente se se ocupa antecipadamente com tudo que nem ainda aconteceu, por exemplo, que a gente nem sabe que se vai acontecer ou não, a gente causa uma carga no nosso corpo perispiritual que reflete no nosso corpo, de alguma sintomatiza em alguma forma. É aquela questão da coluna. Se eu fico muito preocupado com todos os problemas dos meus entes queridos que estão ali a meu torno e gostaria de resolver, me preocupo até pensando nas soluções para ele, esquecendo que cada um tem a sua programação, cada um tem, a nossa participação deve ser ajudar naquilo que a gente pode, mas ninguém pode fazer o trabalho por outra pessoa. Se a gente traz essa carga toda para a gente, chega uma hora que nosso corpo não aguenta. Aí reflete. É isso que ele está dizendo aqui. Essa qualidade, nesse outro índice, das qualidades dos fluidos. Então, como a gente pensa, a maneira, os pensamentos que a gente produz são criações fluídicas que refletem primeiramente em nós e depois no ambiente. Se você é uma pessoa muito ansiosa, você primeiro causa algo em você, se mantém isso durante o tempo, no seu corpo, reflete no seu corpo. Depois você está refletindo no ambiente. Daqui a pouco você vai ter um ambiente todo mundo ansioso. É o que ele fala nessa parte das qualidades dos fluidos. Os fluidos não possuem qualidades sui generis específicas, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Meio somos nós. Nós somos aqueles que transformamos, intelectualizamos a matéria. Modificam-se pelos eflúvios desse meio. Aqui ele vai começar a falar, você chega no ambiente, a Beth estava aqui no início me mostrando a casa, a gente entrou aqui nessas salas de tratamento da fluidoterapia, aí você já sente, né? Clima mais leve, parece que está mais leve. Então você chega em ambientes como esse, aqui também, está tranquilo. Mas às vezes você chega em outros ambientes que parece mais pesado, né? Às vezes é todo mundo muito tenso, muito preocupado. Mas a gente tem que ser proativo.
Ah, Cássio, não vejo nem mais noticiário porque eu estou cansado dessas notícias. Mas nós temos o conhecimento. Ok? Ah, se você se incomoda, se você sai do equilíbrio, tudo bem, não vê. Mas nós temos o conhecimento para sermos proativos. Então aparece uma notícia, sei lá, de um assassinato, de uma morte, de um atropelamento, a gente sabe que a gente tem que orar pelo infrator, tem que orar pela família, tem que orar pelo desencarnou, quem desencarnou. Isso é ser proativo, isso é usar o conhecimento que a gente tem, isso é mandar energias para todas essas pessoas. Dona Ivone Pereira fazia isso com os suicidas, né? Ela abria o jornal, o obituário, via lá e envolvia essas pessoas nesse clima. A gente não está fazendo isso. Não é só para fazer no dia da reunião de fluidoterapia. É para fazer todo dia, toda hora. Passou por um lugar, passou por alguém que está na rua, dormindo. Gente, é muito triste não ter um lugar. A gente faz uma prece com todo carinho, com todo amor envolvendo, porque aquela pessoa está passando por uma prova, por uma, talvez, expiação. Mas a gente pode ter esse trabalho ativo todos os momentos. A gente não cruza com ninguém por acaso. A gente não nasceu no Rio de Janeiro ou veio para cá por acaso. A gente não está no Brasil por acaso. A gente está aqui para aprender tudo isso, porque talvez na próxima reencarnação a gente esteja indo para outros países, outros lugares, onde isso não tem, essas informações ainda vão precisar ser difundidas, e a gente precisa ter isso internalizado, porque mesmo que eu nasça numa família muçulmana, por exemplo, anglicana, tradicional, eu vou naturalmente buscar de uma forma pacífica e vou demonstrar com a minha vida e vou trazendo essas transformações para esses novos lugares. Então, nós estamos recebendo aqui esse curso intensivo e precisamos fazer essa internalização e essa vivência. Os fluidos são todos esses elementos, porque quando eu comecei aqui nessa sala e não tinha nem os ventiladores, eu pensei em como fazer para a sala ficar mais fresca. Aí botei os ventiladores. Daqui a pouco eu pensei e fui atrás dos ar-condicionados. Isso é criação mental. Que a gente vai, a gente pensa, a gente cria e a gente depois concretiza. No plano espiritual, isso é muito mais, pode ser, né? Muito mais fácil e rápido. Fácil no sentido assim, pensou, está ali. Mas eu preciso já ter esse exercício de saber pensar. Então, vamos fazer esse exercício, vamos nos ver pessoas melhores, mais serenas, mais pacíficas, mais mansas. Estou falando para mim, tá? Porque a gente precisa disso. Não pensem que nós estamos aqui sem razão. Não pense que nós estamos nesse ambiente sem essa causa primária que está em nós mesmos. Deus é a causa primária de tudo. Mas a nossa vida, a causa de tudo somos nós. Então não coloque no outro, não coloque na sociedade. Vejam o que cada um de nós pode transformar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas posturas, para suavizar, serenar, amansar a vida em comum da sociedade. Assim nós vamos estar intelectualizando a matéria, usando todos os fluidos para melhorar tudo e a nós mesmos. Obrigado pela atenção. Desculpa aqui
a ignorância que não dá para falar tudo. Só para acabar. Pode ficar indo. Amélia Rodrigues diz assim, capítulo 1 desse livro Primícias do Rei, chama As Boas Novas. O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu, olhar egoísta, né? Para os altos pícaros da liberdade. O sacrifício maior de Jesus foi ter saído da onde? Para estar junto a nós. Não foi a cruz. Foi esse percurso que ele fez, que o inverso é o que nós estamos fazendo. Bem, meus amigos, estamos aprendendo devagar. Cada segunda-feira aqui é um toquezinho que nós recebemos para despertar, para entender um pouco mais sobre a vida, sobre o nosso papel aqui na Terra, como devemos buscar a nossa ligação maior com o nosso Pai Celestial. Estamos todos mergulhados nesse fluido cosmo universal. E dessa forma estamos interagindo. Aquilo que pensamos, falando, está aí percorrendo a nossa volta, o nosso redor, contaminando o ambiente da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa casa espírita. Estamos agindo o tempo todo sobre o fluido cósmico universal. Possamos ser mais inteligentes, mais equilibrados e agir sobre essa matéria que nos envolve de uma forma mais equilibrada e feliz. Isso tudo requer trabalho, reflexão, pensamentos positivos. Quantas dicas nós recebemos aqui hoje, né? Que possamos absorvê-la e fazer essa transformação da nossa alma, tão importante para o nosso futuro. Então vamos agora para as nossas orações. As orações têm uma força muito poderosa, porque é o nosso pensamento, é o nosso sentimento revestido pelo pensamento, agindo sobre o fluido cosmo universal e direcionando esse sentimento, essa oração, para onde quer que nós estejamos lá junto dessa pessoa, né? Com o nosso pensamento, com a nossa vibração. Isso tudo é possível. Esse é o grande poder da oração. Mexer com o fluido cosmo universal. Essa energia gerada pela nossa mente e se exteriorizando e caminhando pelo fluido cosmo universal e chegando aonde deve chegar, ao máximo em torno de nós, né? Então nós precisamos pensar nisso com carinho. Agora, primeiramente, orando por aqueles que partiram da terra, por aqueles que cumpriram a sua missão, passaram pelas suas provas e expiações e hoje estão no plano espiritual em algum lugar. E com certeza podem receber o nosso carinho. Como nós falamos, estamos todos mergulhados como se fosse um grande mar no fluido cosmo universal. E através dele nós estabelecemos essas pontes vibratórias e positivas que nós queremos fazer agora para esses entes queridos, que eles saibam que nós os amamos,
que nós torcemos pela felicidade deles, que a nossa oração possa ser transformada em flores, se nós quisermos, em buquê de flores, homenageando essas pessoas queridas, que não precisa nem estar com o nome na caixinha ou aqui na minha mão, mas está na nossa mente, é o grande endereço vibratório, né? Então aquele pai, aquele irmão, aquela mãe, aquele avô, e a nossa família no plano espiritual é muito grande, né? E hoje lembrar com muito carinho da nossa irmã Cláudia Marques, que frequentava a casa. Que Deus a abençoe, que receba o carinho desta casa, onde ela estiver, que ela siga o caminho dela com muita paz e harmonia. E também aqui a nossa irmã Maria Cristina Vila Real dos Santos, desencarnou no dia 19 agora, né? Que ela seja muito bem recebida no plano espiritual, que ela tenha muita luz na sua mente, muita ligação com Cristo, né? E todos esses irmãos desencarnados que estão aqui presentes em nós, somos todos irmãos, todos sejam envolvidos nessa luz, nesse amor, nesse carinho. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão no nosso coração, e pedimos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que essa oração linda, ensinada pelo Mestre, nós possamos mexer com esses fluidos à nossa volta de uma forma muito bonita, mentalizando Jesus e Ele energizando a nossa prece e levando ela aonde nós queremos, abraçando esses nossos entes queridos, com muita saudade, mas com a certeza que eles estão bem, que eles estão amparados, porque assim desejamos muita luz na caminhada deles. Que assim seja. Graças a Deus. E olha quanta coisa bonita nós criamos aqui. Porque saímos da nossa casa, viemos para essa casa em busca de luz, em busca de paz, de harmonia. E com certeza aqui o que nós buscamos, nós achamos. Porque nós temos uma equipe no plano espiritual linda, maravilhosa, escutando as nossas dores, nos abraçando, nos orientando. Aqui encontramos esse ponto de carinho. E formamos hoje, todos nós aqui, formamos uma energia, nós demos qualidade ao fluido cósmico universal aqui presente nessa casa. Nós demos qualidade positiva, porque o tempo todo estamos pensando no bem, pensando em Jesus, em Nossa Senhora, nas coisas boas, o que queremos para a nossa vida. E querer é poder, já diziam, né? Querer é poder. Então nós queremos, nesse momento, fazer as nossas irradiações, ou seja, queremos dividir toda essa energia bonita, todo esse fluido cósmico positivo que nós temos aqui para os nossos lares. Que essa energia penetre pela porta da frente e vá em todos os cantos da nossa casa e toque especialmente o coração, a mente das pessoas que lá estão. Então isso é a nossa irradiação, é um trabalho em conjunto, que essa energia bonita possa passar pela nossa caixinha de irradiação. Lá tem nomes, endereços, pessoas que estão precisando de carinho, que elas sejam ajudadas, Senhor Jesus. E como o nosso irmão aqui falou, a gente pensa muito nisso, nas pessoas que estão pela rua, não precisa ir longe, no meia-noite, ali é
um sofrimento muito grande. Então pedimos que o nosso humilde fluido cosmo universal aqui, energizado de amor, possa ser derramado sobre aquele grupo que lá estão no MEA e aonde a nossa energia puder se espalhar, dando um aquecimento espiritual em suas almas, nas suas mentes, com muita esperança no futuro. Então derrame essa luz sobre esses irmãos, sobre o nosso bairro, sobre o nosso Rio de Janeiro, que essa energia vá se espalhando e abençoando todos esses lares, né? Com a palestra que nós escutamos hoje, possamos ter cuidado com como estamos, vamos dizer assim, manipulando, contaminando os fluidos da nossa casa, né? Então, a nossa casa tem que ser um templo de luz. Não deveria haver discussões, não deveria haver embates, né? Deveria ter só amor. Um dia a gente chega lá, é devagar, mas tendo essa consciência aqui, e tendo a visão da importância do culto do Evangelho no lar, porque é uma higienização que nós fazemos da casa. A gente se preocupa muito em fazer a limpeza uma vez por semana da casa, né? Materialmente. Mas às vezes esquecemos de fazer a limpeza espiritual da nossa casa, que se pode fazer pela oração, pelo culto do Evangelho no lar. Então que os nossos lares sejam abençoados por Jesus. E continuando nessa vibração, o nosso irmão Acácio falou muito dos fluidos, e com isso da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? Nós mexemos muito com isso através dos nossos pensamentos, da manipulação dos fluidos, né? Então nós precisamos de ajuda. Somos espíritos imperfeitos, cheios de dificuldades, e precisamos olhar para Deus e pedir força, ajuda, porque sozinho fica difícil fazer, né? Então, humildemente, nós pedimos a Deus força e manifestamos a nossa gratidão por tudo que nos acontece. Tudo se torna necessário, nada é por acaso, né? Então, nesse momento, nós queremos pedir visita médica, especialmente para o nosso irmão José Teixeira Paulo, está no 5º andar, no CTI, é o pai da nossa irmã Conceição, que ele seja um senhor de 90 anos, está numa situação muito delicada. Então, que esses fluidos balsâmicos possam chegar ao nosso irmão José Teixeira, aliviando, orientando os médicos da terra e sendo feita a vontade do Pai, né? E tantos nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, tenho certeza que a equipe médica da casa vai visitar, vai orientar, e essas energias bonitas que nós temos aqui vai ser levada também, vai servir de recurso para ajudar a aliviar as situações desses irmãos. Então, olha, a simplicidade, nós não fizemos nenhum ritual aqui, nada. É a palavra, é o pensamento, é a nossa elevação a Jesus, a Maria, aos amigos espirituais, a Deus. Tudo isso muito simples e tem um poder atômico muito grande, que pode contaminar as nossas células físicas e espirituais. Pedimos a Bezerra de Menezes que auxilie os nossos irmãos, com muito carinho, com muito amor. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu
não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pelos irmãos que estão pela rua, pelos hospitais, pelos presídios, né? Pelos asilos, tantos irmãos necessitados, que Deus possa levar o seu amor, o alívio a todos esses irmãos. Graças a Deus. Vamos agora ao nosso passe coletivo, né? Vamos lá, os médios se posicionando. Nós aprendemos que o pensamento é força, que o pensamento manipula a energia, né, desse fluido cósmico universal, e nós podemos fazer projeções. Nós podemos, nesse momento, tem uma música que nós gostamos de cantar, que é o Lago de Genezaré. Então nós podemos, nesse momento, nos imaginar que estamos dentro desse lado e Jesus está logo ali, nos abençoando, nos orientando. Vamos fazer essa mentalização e vamos trazer bem perto de nós a figura do Mestre. Ele nos lave a nossa alma, lave o nosso corpo, as nossas células espirituais e físicas, né? E nos traga os elementos necessários para o reequilíbrio que nós estamos querendo, os nossos centros de força, e vai por aí afora. Então, estamos imaginando Jesus com a sua alegria, com a sua luz. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Olha o Mestre. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Obrigado, Jesus, pela sua presença aqui na nossa casa, a sua energia nos abraçando, nos aliviando, nos dando força e coragem para conquistarmos a nossa reforma íntima, a nossa evolução espiritual. Obrigado a todos os mentores da casa, aos amigos espirituais. Obrigado ao nosso irmão Acácio pela presença, por suas palavras. Que Deus abençoe a ele na sua missão. Enfim, Senhor Jesus, nós pedimos uma bênção para os nossos lares, nosso ambiente de trabalho, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida, a todo o universo. O nosso muito obrigada, e assim nós pedimos permissão ao plano espiritual para encerrarmos os trabalhos de hoje. Lembrando a vocês que quinta-feira à tarde, 3 horas da tarde, nós temos sessão como essa. Ainda há tempo de fazer a inscrição para a operação em setembro, é só procurar na secretaria.
ali os nossos irmãos, né? Lembrar dos nossos cursos, né? Nós temos vários cursos online e presencial. Quem quiser se informar, procurar o nosso irmão Ricardo, a nossa irmã Beth, e fazendo sempre a campanha do culto do Evangelho no lar. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela presença, obrigado porque vocês construíram essa energia bonita nesta casa, nessa noite, ok? Um abraço em todos e até a próxima, se Deus quiser.